Os cientistas e os especialistas com quem conversamos acham que é bem provável que o segredo da Terra dos Sonhos seja uma aeronave do futuro elaborada com um sistema de propulsão secreto e que seja essa tecnologia que de vez em quando vemos no céu à noite. Acho que os Estados Unidos estão desenvolvendo uma tecnologia que supera tudo o que atualmente é acessível à sociedade. Como se vê, a Força Aérea Americana e algumas empresas de engenharia da defesa americana têm desenvolvido estudos sobre antigravidade e têm encontrado recursos livres de energia que tornarão possível as naves decolarem e aterrissarem sem precisarem queimar combustíveis e fósseis. A única ideia que me parece viável para novos sistemas de propulsão é chamada campo de energia ponto zero, que acredita-se que seja o campo básico que sustenta toda a matéria. Essa é uma fonte inesgotável de energia. Vários pesquisadores estão experimentando-a e estão confiantes que poderão extrair energia dessa fonte quando for preciso. Se eles tiverem ultrapassado essa barreira, vão querer manter segredo. E se a coisa for tão radical como algumas pessoas suspeitam, aí é que eles vão querer manter sigilo mesmo, não só durante décadas, mas provavelmente durante um século. Muitos acreditam que esse novo sistema de propulsão tenha sido desenvolvido juntamente com antigos funcionários do Serviço de Inteligência Americana que agora dirigem empresas particulares. O almirante Bob Inman conhece bem a Área 51. Suas credenciais não têm manchas. Foi diretor do Serviço de Inteligência da Marinha e da Agência de Segurança Nacional, assim como do vice-diretor da Agência de Inteligência da Defesa e da CIA. Inman se aposentou como funcionário público em 1982 e se tornou presidente da Corporação Internacional de Aplicações da Ciência de San Diego. De acordo com nossas fontes, uma das principais áreas de pesquisa da empresa é a de sistemas de propulsão gravitacional. A revista publicada pelo Ministério da Defesa e pelo Exército apresentou um artigo sobre a corporação com uma observação que diz: quem pensa que a ciência de antigravidade é muito misteriosa e esotérica, mesmo para a Força Aérea Americana, deve considerar os estudos sobre propulsão elétrica empreendidos pela Corporação de Aplicação da Ciência para o Laboratório de Astronáutica, que pertence ao Laboratório Phillips. O principal objetivo do laboratório foi traçar os métodos físicos para testar teorias de acoplamento indutivo entre forças eletromagnéticas e gravitacionais, para determinar a viabilidade de tais métodos à aplicação de propulsão no espaço. Ou seja, um sistema de propulsão de antigravidade. Para muitos, esse é o grande salto da física quântica. Liguei para o almirante Inman em seu escritório em San Diego. Comecei perguntando-lhe o que ele sabia ou achava a respeito de OVNIs. Vamos direto ao que lhe interessa. Tive a oportunidade, em vários cargos, de me fazer a seguinte pergunta: houve alguma prova concreta? Quando fui vice-diretor da Agência de Inteligência da Defesa, da Agência de Segurança Nacional, da CIA, eu perguntei nos 3 lugares, em épocas diferentes: você tem alguma prova concreta que confirme a existência de OVNIs ou extraterrestres? A resposta foi sempre não. A revista publicou um artigo que mencionou a Corporação Internacional de Aplicações da Ciência com alguns avanços que tem desenvolvido como o grande salto da física quântica e a expressão rara sistemas de propulsão gravitacional. O que elas são exatamente? Eu estou demorando a responder porque quero me certificar de que não vou falar demais. Certo. Essa situação é delicada. Achei que algumas das declarações anteriores sobre a atividade em Nevada há alguns anos poderiam ter sido um reflexo de algum teste padrão de algum avião stealth. Alguns são fenômenos claramente científicos. Outros podem ser algo tão simples como balões que se soltam, se perdem e saem voando.
mas outros são diretamente relacionados a testes realizados no final do século XX e início do século XXI com tecnologia militar, relacionadas em alguns casos a reconhecimento e em outros a aviões de guerra. Para realmente compreendermos a história, precisamos examinar os fatos. Terra dos Sonhos, Rancho Paraíso, Aguarita, Área 51 ou S4, como quisermos chamar. Há nesse local distante em Nevada uma instalação secreta para testes desde a Segunda Grande Guerra. Apesar da Força Aérea Americana não admitir sua existência, temos mapas, plantas e fotos de satélites que provam o contrário. Presenciamos a decolagem de aviões de passageiros em sua pista e vimos esses mesmos DC-9s com janelas escurecidas chegar ao aeroporto de McCarran, em Las Vegas, e levar os funcionários da base para casa. A segurança ao redor de toda a base para testes de Nevada é coisa séria. Até mesmo viajantes a pé que ultrapassem o perímetro por engano estão sujeitos à detenção. Há guardas armados e patrulhas de helicópteros por toda parte no deserto para manter as pessoas à distância. E há estranhas luzes e aeronaves inexplicáveis voando pelo céu. Para muitos, essa série de fatos fomentam as hipóteses de conspiração. A verdade está lá, mas permanecerá confidencial ainda durante muitos anos. Tudo indica que ainda levaremos muito tempo até descobrirmos o que está sendo feito no Lago Groom atualmente. Se observarmos a comunidade de inteligência especificamente, eles parecem aguardar de 15 a 20 anos, talvez mais, após a retirada de circulação de alguma coisa, para reconhecerem a sua existência. Ou seja, se uma coisa está em funcionamento atualmente, é possível que tomemos conhecimento dela daqui a 30 ou 40 anos. O que também acontece nesses casos é que as coisas permanecem em segredo por tanto tempo que as primeiras pessoas que decidiram que elas seriam assunto confidencial já estão aposentadas ou mortas. A essa altura, fica praticamente impossível tornar público um programa de cujo segredo ninguém sabe o motivo. Quando resolvi solicitar informações dos 10 quilômetros de material de arquivos do quartel-general da Força Aérea, apenas 10% desses arquivos que me interessavam tinham sido revistos. E nas caixas haviam folhas arrancadas por toda parte. Ou seja, segredos podem ser mantidos e estão sendo mantidos. E uma boa maneira de mantê-los é através da própria ingenuidade das pessoas que pensam: se isso estivesse acontecendo, eu já estaria sabendo. Que arma poderosa é o ego. A Área 51, ou a Terra dos Sonhos, tem sido e é o solo para provas das aeronaves americanas da nova geração. Foi o berço da criação do Blackbird SR-71, do Stealth F-117 e dos bombardeiros Stealth B-2. E hoje em dia é, sem dúvida, a base de seus equivalentes do século XXI. Sem dúvida, a histeria dos OVNIs e dos extraterrestres que tomou conta deste local ajudou a encobrir o que realmente acontece no Lago Groom. Mas e as luzes no céu? Nossas câmeras já filmaram dúzias delas, e elas não passavam de luzes de aviões militares durante o pouso, aviões comerciais, aeronaves sem piloto ou sinalizadores militares não identificados que com certeza não eram extraterrestres. Então, o verdadeiro segredo da Terra dos Sonhos não são os OVNIs. É uma tecnologia militar tão secreta que uma parte de Nevada, do tamanho da Suíça, está isolada há mais de meio século. Acho que qualquer pessoa que vá ao oeste dos Estados Unidos e veja que tipo de lugar é lá, acaba deixando a imaginação correr solta.
Nessas áreas enormes de testes, dá para imaginarmos tecnologias extremamente exóticas, altamente revolucionárias e que mudariam a ideia que fazemos da ciência atual. Diretor da Agência de Inteligência da Defesa e da CIA. Inman se aposentou como funcionário público em 1982 e se tornou presidente da Corporação Internacional de Aplicações da Ciência de San Diego. De acordo com nossas fontes, uma das principais áreas de pesquisa da empresa é a de sistemas de propulsão gravitacional. A revista publicada pelo Ministério da Defesa e pelo Exército apresentou um artigo sobre a corporação com uma observação que diz: quem pensa que a ciência de antigravidade é muito misteriosa e esotérica, mesmo para a Força Aérea Americana, deve considerar os estudos sobre propulsão elétrica empreendidos pela Corporação de Aplicação da Ciência para o Laboratório de Astronáutica, que pertence ao Laboratório Phillips. O principal objetivo do laboratório foi traçar os métodos físicos para testar teorias de acoplamento indutivo entre forças eletromagnéticas e gravitacionais, para determinar a viabilidade de tais métodos à aplicação de propulsão no espaço. Ou seja, um sistema de propulsão de antigravidade. Para muitos, esse é o grande salto da física quântica. Liguei para o almirante Inman em seu escritório em San Diego. Comecei perguntando-lhe o que ele sabia ou achava a respeito de OVNIs. Vamos direto ao que lhe interessa. Tive a oportunidade, em vários cargos, de me fazer a seguinte pergunta: houve alguma prova concreta? Quando fui vice-diretor da Agência de Inteligência da Defesa, da Agência de Segurança Nacional, da CIA, eu perguntei nos 3 lugares, em épocas diferentes: você tem alguma prova concreta que confirme a existência de OVNIs ou extraterrestres? A resposta foi sempre não. A revista publicou um artigo que mencionou a Corporação Internacional de Aplicações da Ciência com alguns avanços que tem desenvolvido como o grande salto da física quântica e a expressão rara sistemas de propulsão gravitacional. O que elas são exatamente? Eu estou demorando a responder porque quero me certificar de que não vou falar demais. Certo. Essa situação é delicada. Achei que algumas das declarações anteriores sobre a atividade em Nevada há alguns anos poderiam ter sido um reflexo de algum teste padrão de algum avião stealth. Alguns são fenômenos claramente científicos. Outros podem ser algo tão simples como balões que se soltam, se perdem e saem voando. Mas outros são diretamente relacionados a testes realizados no final do século XX e prova concreta que confirme a existência de OVNIs ou extraterrestres? A resposta foi sempre não. A revista publicou um artigo que mencionou a Corporação Internacional de Aplicações da Ciência com alguns avanços que tem desenvolvido como o grande salto da física quântica e a expressão rara sistemas de propulsão gravitacional. O que elas são exatamente? Eu estou demorando a responder porque quero me certificar de que não vou falar demais. Certo. Essa situação é delicada. Achei que algumas das declarações anteriores sobre a atividade em Nevada há alguns anos poderiam ter sido um reflexo de algum teste padrão de algum avião stealth. Alguns são fenômenos claramente científicos.
Outros podem ser algo tão simples como balões que se soltam, se perdem e saem voando, mas outros são diretamente relacionados a testes realizados no final do século XX e início do século XXI com tecnologia militar, relacionadas em alguns casos a reconhecimento e em outros a aviões de guerra. Para realmente compreendermos a história, precisamos examinar os fatos. Terra dos Sonhos, Rancho Paraíso, Aguarita, Área 51 ou S4, como quisermos chamar. Há nesse local distante em Nevada uma instalação secreta para testes desde a Segunda Grande Guerra. Apesar da Força Aérea Americana não admitir sua existência, temos mapas, plantas e fotos de satélites que provam o contrário. Presenciamos a decolagem de aviões de passageiros em sua pista e vimos esses mesmos DC-9s com janelas escurecidas chegar ao aeroporto de McCarran, em Las Vegas, e levar os funcionários da base para casa. A segurança ao redor de toda a base para testes de Nevada é coisa séria. Até mesmo viajantes a pé que ultrapassem o perímetro por engano estão sujeitos à detenção. Há guardas armados e patrulhas de helicópteros por toda parte no deserto para manter as pessoas à distância. E há estranhas luzes e aeronaves inexplicáveis voando pelo céu. Para muitos, essa série de fatos fomentam as hipóteses de conspiração. A verdade está. A revista publicou um artigo que mencionou a Corporação Internacional de Aplicações da Ciência com alguns avanços que tem desenvolvido como o grande salto da física quântica e a expressão rara sistemas de propulsão gravitacional. O que elas são exatamente? Eu estou demorando a responder porque quero me certificar de que não vou falar demais. Certo. Essa situação é delicada. Achei que algumas das declarações anteriores sobre a atividade em Nevada há alguns anos poderiam ter sido um reflexo de algum teste padrão de algum avião stealth. Alguns são fenômenos claramente científicos. Outros podem ser algo tão simples como balões que se soltam, se perdem e saem voando, mas outros são diretamente relacionados a testes realizados no final do século XX e início do século XXI com tecnologia militar, relacionadas em alguns casos a reconhecimento e em outros a aviões de guerra. Para realmente compreendermos a história, precisamos examinar os fatos. Terra dos Sonhos, Rancho Paraíso, Aguarita, Área 51 ou S4, como quisermos chamar. Há nesse local distante em Nevada uma instalação secreta para testes desde a Segunda Grande Guerra. Apesar da Força Aérea Americana não admitir sua existência, temos mapas, plantas e fotos de satélites que provam o contrário. Presenciamos a decolagem de aviões de passageiros em sua pista e vimos esses mesmos DC-9s com janelas escurecidas chegar ao aeroporto de McCarran, em Las Vegas, e levar os funcionários da base para casa. A segurança ao redor de toda a base para testes de Nevada é coisa séria. Até mesmo viajantes a pé que ultrapassem o perímetro por engano estão sujeitos à detenção. Há guardas armados e patrulhas de helicópteros por toda parte no deserto para manter as pessoas à distância. E há estranhas luzes e aeronaves inexplicáveis voando pelo céu. Para muitos, essa série de fatos fomentam as hipóteses de conspiração.
A verdade está lá, mas permanecerá confidencial ainda durante muitos anos.